Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. A cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Meu querido irmão, nós vamos refletir o Evangelho dessa semana. Como eu disse, é o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Vamos aclamar o Evangelho cantando. Aleluia, aleluia. Esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Ele dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Algumas mensagens, ou melhor, algumas palavras tiradas desse Evangelho. Entre tantos meios, tantos caminhos que nós podemos tomar desse Evangelho, porque a palavra de Deus ela é rica, eu gostaria de refletir com vocês 3 pontos desta palavra. Primeiro, a respeito do sofrimento. Quando Jesus Cristo fala de sua morte, ou seja, que ele vai passar pelo sofrimento, que aqui é o anúncio da paixão, Jesus Cristo está falando do seu sofrimento, os discípulos, porém, não compreenderam essas palavras. O sofrimento é um mistério que a gente muitas vezes não compreende e que ninguém de nós, é claro, gostamos de sofrer. Ninguém quer sofrer. Quando fala em sofrimento, sobretudo nos tempos de hoje, ninguém quer sofrimento. Todo mundo foge do sofrimento. Ninguém busca o sofrimento e nem devemos buscar o sofrimento. Mas é verdade também
que nós não podemos fugir do sofrimento. Nós temos que enfrentar os sofrimentos da vida, porque eles nos ajudam a crescer. Quando você não enfrenta as dificuldades da vida, o sofrimento, e foge do sofrimento, você acaba arrumando um sofrimento ainda maior. E nós vemos aqui no coração dos discípulos expressar aquilo que muitas vezes expressa também na nossa vida. Nós não queremos sofrimento, não queremos a morte de pessoas queridas. Não queremos, não podemos nem imaginar pessoas que estão próximas de nós morrerem. Nós não aceitamos, não queremos esse sofrimento. Mas é verdade que o sofrimento, quando unido a Deus, unido ao sofrimento de Cristo, ele se torna redentor. Sofrer por sofrer não leva a lugar nenhum, mas quando nós sofremos em Deus, esse sofrimento tem valor de redenção para nós e, é claro, para aqueles que estão junto de nós, porque o nosso sofrimento, como diz São Paulo, completa na carne de Cristo aquilo que ele não sofreu. Portanto, nós nos unimos a Cristo Jesus. Portanto, se o sofrimento é inerente da nossa vida, muitas pessoas falam assim, o sofrimento é para quem está na igreja, quem está no caminho. Também, mas para aqueles que não estão, também sofrem. Então, se o sofrimento faz parte da nossa vida para o nosso crescimento, então que soframos com Deus, porque pelo menos esse sofrimento tem valor de redenção. Então não tenhamos medo de enfrentar os sofrimentos da vida. Não queira buscar somente gozo na sua vida, querer fugir de sofrimentos, que você vai sofrer fugindo do sofrimento. Você não vai ter paz no seu coração. E os discípulos, por várias vezes, o Evangelho do domingo passado falava disso. Pedro, quando Jesus fala que ele vai passar pela morte, Pedro não aceita. E aí Jesus vai dizer para Pedro, o que você está dizendo não é de Deus. Afasta de mim, Satanás. Repreende Pedro. Portanto, Jesus mostra que nós não podemos ter medo do sofrimento. Temos que enfrentar o sofrimento, porque neste caso, sobretudo aqui, o sofrimento de Cristo é a nossa redenção, é a nossa salvação. Então fique no seu coração essa primeira mensagem da palavra. Não tenha medo do sofrimento. Com Deus nós venceremos, e o sofrimento torna para nós uma redenção, uma vitória. Cada vez que você vence uma dificuldade, você passa a ser uma pessoa melhor. Um outro ponto, os discípulos estavam no caminho. A nossa vida é um caminho. Nós caminhamos para a eternidade em Deus. E nesse caminho, eles discutiam pelo caminho. Jesus pergunta para eles, o que vocês estão discutindo pelo caminho? E a discussão deles, como o Evangelho vai dizer, eles discutiam quem era o maior e quem deveria ocupar o melhor lugar. Mas essa pergunta, o que estáis pensando, discutindo pelo caminho, é uma pergunta muito existencial também para nós. Nesse caminho da nossa vida, o que nós temos nos preocupado? O que tem tomado o nosso tempo? O que nós temos conversado nesse caminho? Quais são os nossos objetivos de vida? Será que os nossos objetivos não são também os mesmos dos discípulos? Querer ser maior, querer ganhar a vida, querer ser mais poderoso, buscar pura e simplesmente os meios financeiros para viver uma vida melhor? Será que também as nossas conversas no caminho não são conversas fúteis, que não nos levam a nada? Será que as nossas discussões são discussões que não nos levam para lugar nenhum? O que nós discutimos pelo caminho? Quais são as suas prioridades? Quais são os seus sonhos? Os seus ideais? Você já parou para pensar? Se o Senhor perguntasse para você, o que você está discutindo no caminho? O que você tem discutido com a sua família? Quais são os projetos que você tem para a sua família? Eu acredito que você tem bons projetos, porque você
e ama a sua família, tem bons projetos. Deus tem ocupado esses projetos na sua vida, na sua família? Então, também uma pergunta existencial que nos leva a pensar um pouco na nossa vida, no que nós estamos planejando para a nossa vida, o que nós conversamos, quais os níveis de nossas conversas. Nos leva a pensar um pouco. E depois Jesus, sabendo que eles estavam aí preocupados, discutindo quem seria o maior, Jesus, com todo carinho, ele chama os discípulos para perto dele, é assim que Deus faz conosco. Ele nos corrige, porque quem ama, corrige. Você que ama seu filho, você corrige o seu filho, deve fazer isso. De uma maneira caridosa, como assim fez Jesus. E Jesus, chamando os discípulos, vai corrigir. Se você quer ser o primeiro, seja o último, aquele que serve. E o terceiro ponto desse evangelho é Jesus, quando chama os discípulos para perto dele, para corrigi-los, porque ele sabia quais eram as intenções dos discípulos, que ainda desejos muito humanos, desejos de poder, de honra, de prestígio. Jesus, como um bom amigo, como um bom Senhor, chama os seus discípulos para corrigi-los, assim como nós devemos fazer com os nossos filhos, com as pessoas que estão conosco. Sentar, conversar, corrigir, mostrar que esse não é o caminho. E Jesus Cristo assim o fez com os seus discípulos, que estavam brigando, discutindo quem seria o maior. É interessante nesse texto que Jesus não tira a possibilidade de você desejar ser o primeiro. Jesus vai falar assim, não, vocês não podem pensar isso, ser o primeiro. Jesus fala, se alguém quer ser o primeiro, portanto, não é errado você desejar ser o melhor, sobretudo no reino de Deus. Não é não. Às vezes temos uma ideia equivocada, né, diante do mundo que tenta que você, que exige que você seja melhor. Aí o Evangelho vem falar, e muitas vezes interpretamos assim, achamos que Deus não quer que ninguém seja o primeiro. Não, Jesus está falando se alguém quiser ser o primeiro, não está proibindo ser o primeiro. Só que ele vai orientar e ensinar quais são as motivações. Enquanto o mundo deseja ser o primeiro para ter mais poder, mais glória, mais prestígio, aqueles que estão a serviço do reino, no meu caso, no seu caso, aqui no caso dos discípulos, tem que ser aqueles que fazem esse serviço com humildade. Ou seja, sirva mais o seu irmão. Então, quem quer ser o primeiro, seja aquele que sirva mais. Seja aquele que esteja disposto a acolher uma criança, que naquela época a criança nem era contada. Então Jesus vai dizer que nós temos que essa humildade de acolher a todos, até aqueles que são esquecidos na sociedade. Então quem nós devemos servir? Servir aqueles que estão conosco, servir aqueles que estão distantes de nós. Temos que ter um coração desprendido, sem querer nada em troca. Então você quer ser o primeiro? Seja aquele que sirva. Comece a fazer isso na sua casa, servindo o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, os seus amigos de trabalho, para que você possa fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Fazendo isso com humildade, sem querer algo em troca. Então Jesus fala, você quer ser o primeiro? Seja aquele que sirva mais. Você quer ser um testemunha de Jesus? Seja uma pessoa que sirva, se coloca a serviço dos outros. Meu querido irmão, minha querida irmã, entre tantas mensagens que esse Evangelho nos deixa, nós podemos então tirar daqui esses 3 pontos. Nós não podemos ter medo do sofrimento. E o nosso sofrimento unido ao sofrimento de Cristo se torna redentor. O sofrimento é inerente à nossa vida. É preciso saber o que nós estamos discutindo no nosso caminho. Quais são as nossas preocupações? Será que nós pensamos no futuro, no céu, na eternidade? Estamos preocupados com isso? Ou estamos preocupados com as coisas momentâneas da vida? E por fim,
desejar ser o primeiro, sendo aquele que serve mais, que acolhe a todos. Eu desejo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Espírito Santo te ajude a viver esta palavra, a vencer os sofrimentos, a buscar o ideal na sua vida, que o Espírito Santo ilumine você a ser um servo humilde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, com certeza falou ao seu coração, como também falou ao meu coração. Deus fala com você porque Ele te ama, porque Ele é um Deus, como no Evangelho de hoje nós ouvimos, Ele chamou para perto de si os seus discípulos, corrigiu, falou, ensinou. Deus nos corrige, Deus nos ensina, porque Ele nos ama. E a palavra de Deus contém todo ensinamento, toda orientação para a nossa vida. Por isso, sempre é tempo de escutar a palavra de nosso Deus. Vamos encerrar esse nosso programa. Quero me unir a você, toda a sua família, as suas intenções, os desejos aí do seu coração, os seus projetos. Queremos nos unir aqui junto com o irmão Fernando para rezar esse Pai Nosso por você, por todas as suas intenções, e também você reze por nós, reze por toda a sua família, pelas pessoas que precisam de oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até um próximo programa. Eu preciso te dizer, é impossível te esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ter experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu.